Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao curso de Angular. E nesse vídeo vamos para o Update Hero. Então vamos lá. Primeiro passo, vamos abrir o terminal e rodar o nosso projeto com NGS. Vamos deixar ele rodando aqui para nós. A gente vai abrir outra janela do terminal, porque a gente vai rodar aqui npm run backend. Então vamos em frente, vamos atualizar, tá tudo ok. Bom, a gente vai entrar na tela agora de detalhe e vamos começar a dar uma mexida. Pessoal, vocês se lembram aí dos atalhos para abrir o arquivo diretamente, né? Então é Ctrl P. Se alguém tiver um Mac é Command P. Então vamos lá, vamos digitar então o nosso Hero Detail. Vamos primeiro para o template. Então o objetivo aqui agora vai ser criar um novo botão. Então eu vou duplicar esta linha, da mesma forma um atalho Alt Shift, vou colocar para cima. Só mudar de linha ali. E aqui vamos colocar, por enquanto a gente vai colocar um save, e aqui a gente vai para um método chamado save. Como ele não existe ainda, a gente vai criar. Então vou agora lá para o component, vou usar o atalho existente na extensão. Deixa eu lembrar qual é aqui, Angular 2 Switcher. Ela ajuda nesse sentido. Agora eu estou querendo ir lá para o template, para o component. Aí eu vou pressionar aqui o atalho, vai depender do sistema operacional que você estiver. Aqui na documentação eles estão falando aí, ó, qual seria a troca, tá? Então se você tiver no TypeScript e tal, se quiser ir para o HTML, Alt O, quiser ir para o Component, Alt U, e aí tem outras opções aqui. Então pessoal, produtividade a gente acaba tendo usando o atalho, tá? Então eu acho que é interessante a gente começar a dar uma forçada nisso daí. Então aqui dentro do Component a gente vai ter que criar então um método save. Então aqui a gente vai digitar então o método que a gente criou, ele vai ser void. E aí o objetivo aqui vai ser o seguinte, a gente vai pegar aqui o this.heroService.update hero e a gente vai passar o this.hero. Então ele está reclamando que o método não existe, então a gente vai dar um pulo agora lá no nosso service. Então vou usar o atalho também para abrir o arquivo, Hero Service. Abrir aqui o nosso Hero Service e aqui a gente vai criar agora o nosso método update. Você pode, se quiser colocar update hero, vai também, mas aqui eu vou colocar apenas update. Depois a gente vai até dar uma melhorada aqui, porque eu acho que fica um pouco redundante, tá? Get Heroes, e já está dentro do Hero Service. Então aqui a gente pode pôr um Get All, Get One. Então vamos daqui para frente, depois a gente atualiza isso. Mas aqui também é o que vocês acharem melhor, tá, pessoal? Como vocês se encontram melhor aí com o código. Então, neste update nosso, a gente vai ter aqui um parâmetro que a gente vai ter que receber, que é o nosso Hero. E ele é do tipo Hero. E aqui vai ser um observable do tipo, aqui eu acho que vai ser do tipo Hero, ele vai retornar um Hero para nós. A gente vai acabar descobrindo isso daqui a pouco. Então a gente vai fazer aqui então da mesma forma que a gente estava fazendo aqui em cima, a gente vai fazer um return. Então a gente vai usar o método nosso aqui, nosso módulo, né, de HTTP.
que foi injetado no nosso construtor. E agora a gente vai usar o put, que é para fazer uma alteração. E aí, lembrando que a gente tem aqui agora o put, vou colocar em comentário aqui, o put vai ser /heroes /um ID qualquer. Então, neste caso nosso, a gente vai fazer aqui para que ele tenha um retorno que a gente espera que seja o hero. E a nossa URL ela vai ser composta pelo o heroes URL e mais o nosso ID aqui. Então vamos lá, então a gente vai fazer aqui, colocar crase, vamos abrir o dólar aqui com chaves, this.heroes URL e vamos colocar uma barra. Outra vez a gente vai inserir aqui mais um código com $hero.id. E a gente tem que passar também o próprio objeto. A gente vai ter que passar o hero, que é o objeto que vai ser alterado. Então a gente tem a nossa URL, que vai ser nesse formato, e a gente vai passar o objeto hero, porque assim o nosso back-end vai fazer a alteração lá para nós. E o objetivo é que ela retorne também esse valor para cá. Então, vou salvar todos os arquivos. E agora a gente vai voltar aqui no nosso component. Então aqui eu vou chamar de update, porque eu acho melhor. E vamos fazer um teste aqui. Para chamar o método, a gente tem que fazer um subscribe, senão não vai acontecer nada. Aqui o retorno, eu acredito que ele vai retornar um hero. E vamos jogar lá no console.log o hero. Vamos fazer esse teste para ver o que vai acontecer. Então, olha lá, ele colocou o botão. Vamos dar um pulinho no HTML aqui, no template. Vamos adicionar aqui a color igual primary. Agora sim, ficou bacana. Então eu vou abrir aqui embaixo o terminal, o Developer Tools, na verdade. Joga ele aqui para baixo. Está aqui preparado, esperando. Vamos pegar aqui Homem-Aranha e colocar um Homem-Aranha 2, salvar. Olha lá que legal. A princípio o nosso back-end rodou aqui, ó, eu vou clicar na aba Network. Ele fez, vou fazer o seguinte, vamos rodar isso aqui na tela maior, porque senão fica ruim da gente poder observar o que está acontecendo. Então eu vou abrir aqui o Developer Tools. Vamos pegar aqui, ó, Batman, vou colocar 2 e vou... Desculpa que eu estou no de produção. Vamos aqui para o local. Vai lá. Agora sim, pessoal. Abrir aqui o Developer Tools. Vou clicar em Save. Então, quando eu olho aqui então na aba Network, o header ele está ok. Então ele colocou API Heroes 3. Eu passei na nossa request aqui em Payload 3 e eu e colocou o Batman 2. E o que ele me respondeu? Ele respondeu um objeto hero para nós, que é exatamente o que a gente está querendo. Uma vez feito isso, acho que a gente pode, neste projeto, voltando aqui para o Hero Detail, a gente pode fazer aqui, voltar para a tela anterior. Ou seja, salvou, então agora a gente volta. Então a gente vai reaproveitar aqui, ó, a gente já tem um método ali, this.goback. E aí esse hero, a princípio a gente não vai precisar dele, porque a gente não está usando, a gente vai deixar vazio aqui. Então dessa forma agora a gente volta para a tela anterior. E no Hero Service faltou a gente colocar aqui um
o tap para a gente adicionar uma mensagem do que foi feito aqui. Então eu vou copiar aqui esse trecho. Vamos fazer aqui, ó, na verdade, vamos fazer juntos aqui, ó, pipe. Aqui eu vou usar o tap. O tap eu recebo o hero, né? Porque o back-end está me retornando ele. E aqui vai, ó, this.log. Vamos adicionar uma mensagem. Vou colocar a crase updated hero id igual $chave hero.id. E aí eu vou copiar aqui de cima lá, endName igual a hero name. Vamos salvar isso daqui. Então agora vamos lá, vamos pegar aqui Homem-Aranha 2, colocar Homem-Aranha 3, salvar. Então salvando, ele voltou. Nesta volta ele alterou e adicionou para nós aqui no console Hero Service Update Hero ID 2 Name Homem-Aranha 333. E agora vamos fazer o seguinte, olha só. Eu vou clicar aqui em qualquer herói. E aqui nessa tela, se eu tirar o nome do herói e mandar salvar, ele vai salvar com esse nome vazio. E aí eu acho que é uma coisa que a gente pode dar uma melhorada para que isso não ocorra. Então vamos fazer o seguinte, lá no nosso template a gente pode fazer por aqui mesmo. Então a gente vai pegar aqui a propriedade do nosso button, chamada disable. Então aqui eu vou colocar disable igual. Eu vou mostrar uma forma de fazer, tá? É hero.name. Aqui é o seguinte, ó. Se eu não tiver valor no hero name, então hero.name ele vai ficar vazio, certo? Tá vazio, não tem nada, hero.name vazio. Se eu negar o vazio com a exclamação, ele vai virar verdadeiro. E aí disabled true, o botão vai ficar desabilitado. Então eu vou salvar tudo. Vamos entrar aqui em algum herói. Então olha lá, o botão ficou desabilitado. Então agora, se eu tiver alguma coisa aqui para digitar, ele vai mostrar. Só que tem ainda uma melhorada que nós vamos fazer aqui. Se eu colocar um monte de string aqui antes, um monte de string depois e mandar salvar, ele vai salvar normalmente, mas não é legal que isso ocorra. Porque olha só, isso aqui acho que fica meio esquisito. Então a gente ainda pode adicionar aqui, ó, um ponto trim, que é um método do JavaScript, que a gente vai ver se ele vai tirar espaços antes e depois para ver se está tudo ok. Então eu vou salvar tudo. Então agora é como se ele, na verdade, assim, se a gente, por exemplo, deixa eu tirar o trim, porque eu acho que não ficou legal esse exemplo aqui não, ó. Vou salvar. Então, ó, se nesse campo aqui eu não tiver nada, o botão desabilita. Porém, se eu tiver espaço, ele habilita. E não ajuda também. Então, no caso nosso, se a gente colocar aqui o trim, ele vai tirar todos os espaços em branco. Então vamos supor, se eu colocar agora espaço, olha lá, ele continua não funcionando. E agora se eu colocar alguma coisa, aí sim ele vai funcionar. Então dessa forma a gente não vai permitir que alguém insira um código vazio, tá? Então tá legal o entendimento, foi feito, só que não é legal. Eu não gosto de ficar colocando um monte de código, principalmente código aqui que tem código de JavaScript, invocando métodos aqui, porque até se a gente tiver futuramente for fazer testes,
testar uma view é muito mais complicado que testar um component. Então, a gente pode pegar isso daqui, esse trecho de código, vamos recortar, e a gente pode chamar um método lá que a gente vai criar aqui, ó, isFormValid. Por exemplo, vamos colocar esse nome, isFormValid. Então aqui, o que a gente vai receber? Na verdade, a gente já tem, né? Como a gente está usando o ngModel, o Hero já está aqui para nós disponível. Então ele vai retornar um booleano. Então eu vou colar aqui essa informação. E aqui eu vou colocar, ó, return this.hero name string. Então, ó, se o nome dele, tirando os espaços, se o que vier no name, tirando os espaços, for vazio, então se eu negar uma vez, então vamos fazer o seguinte, para ficar bacana aqui o entendimento, olha só. Vou fazer aqui o comentário, ó. Se vier vazio, o que eu vou fazer? Eu vou negar uma vez. Aqui é como se fosse assim, ó, o vazio para nós seria o falso, ou seja, o formulário não está válido. Só que o vazio, ele vai vir dessa forma, ó. E aí o que eu vou fazer? Eu vou negar o vazio uma vez. Então, se eu negar isso daqui uma vez, se eu colocar a exclamação, o vazio vai virar o quê? Ele vai virar true. Ou seja, ele virou verdadeiro, mas o formulário não está válido. Então, pessoal, uma maneira bacana de fazer, a gente vai negar o vazio duas vezes. Então, a gente vai colocar desta forma. Então, o vazio vai virar verdadeiro e depois vai virar falso. E aí sim eu tenho um retorno booleano, porque acho que fica melhor da gente ter esse entendimento. E isso aqui, e aí veio vazio, eu nego, vai virar verdadeiro, eu nego de novo, ele vai virar falso. Ou seja, o isFormValid, ele vai retornar falso. Eu gosto muito de usar duas vezes, negar duas vezes, porque imagina o seguinte, vamos dar um exemplo aqui. A gente tem um array, né? Tem um array aqui, heroes, por exemplo. E esse array é vazio. Se eu fizer, por exemplo, vamos fazer até no terminal isso daqui, que eu acho que é bem interessante esse entendimento. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu vou abrir aqui o console. Então, olha só, pessoal, que bacana aqui para a gente poder aprender aqui uma funcionalidadezinha legal. Então, vou dar um exemplo aqui. Vou fazer primeiro a string, né? Hero igual vazio. Então, se eu fizer if vazio, é um pouco estranho. Então, se eu fizer assim, ó, not hero, ele vai retornar true. Se eu fizer duas vezes, ele retorna falso. Ou seja, se vier vazio aqui, por exemplo, no nosso caso lá no name, ele é falso. Só que pegar o próprio vazio para testar if vazio, eu acho que não é legal. Da mesma forma que eu acho assim também. Se você tem uma lista de heroes, por exemplo, vamos fazer um array vazio. Aí a gente vai lá e fazer um if. Aí no if a gente coloca heroes.length. A gente sabe que o zero ele é um falso se a gente colocar um if heroes length. Só que se eu negar duas vezes o heroes.length, aí ele retorna falso. Então, para mim, isso aqui fica muito mais claro no código, porque a gente acaba fazendo com que o próprio compilador aqui pegue o zero e retorne falso. Então, assim, para não ter erro, eu prefiro fazer dessa forma, porque aí fica bem claro que
o que eu estou querendo fazer aqui é retornar um valor true ou false, dependendo do que tiver aqui. Se vier vazio, ele é falso. Então, é dessa forma que a gente vai fazer isso. E vamos salvar tudo para testar. Então, agora eu vou tirar tudo. Só que aí, esse que é o porém. No HTML, o disable, ele vai desabilitar se a gente colocar o valor verdadeiro aqui. Então, assim, o formulário é válido. Se ele retornar que é válido, ele vai desabilitar. E se ele retornar que não é válido, que é falso, aí ele vai deixar ele habilitado, que foi o que aconteceu aqui. Então, olha lá, se eu colocar um valor, agora ele desabilitou o botão. Por quê? O formulário é válido? Sim, ele é válido, retornou verdadeiro, só que ele está desabilitando este verdadeiro. Então, a gente vai vir aqui e negar o nosso form is valid. E agora, se eu tirar tudo, ele volta para falso. Se eu colocar espaço ele continua no falso. Se eu colocar alguma string, aí ele vai funcionar. Então, dessa forma, a gente volta com o nosso sistema funcionando. A gente coloca um método aqui para poder validar se o valor está ok. E aí eu acho que fica bem mais bacana aí da gente poder trabalhar dessa forma. E aí, aproveitando, já que eu comentei no vídeo, aqui eu vou fazer, por exemplo, get on, e aqui eu vou colocar get all, porque eu não gosto de ficar sendo redundante dentro do... estou dentro da classe Hero Service e ficar get heroes, update hero, get hero, para mim eu já estou aqui dentro, então não tem que ter essa repetição toda. Então, se eu salvar aqui, ele vai dar alguns problemas, porque a gente vai ter que atuar neles. Então, olha lá, a gente vai ter aqui lá no dashboard. Então, vamos dar um pulo aqui no dashboard. Como Ctrl P, dashboard. Aqui a gente vai na linha 21, que ele está dizendo. Então, aqui ó, é get all. O outro lugar, dashboard 22. Aqui já foi também. Get é o hero detail na linha 28. Então, vamos lá. Hero detail. Então aqui a gente vai colocar get on. E em heroes a mesma coisa. Heroes component. E aqui, pessoal, é de vocês, tá? Se para vocês faz mais sentido colocar get heroes, tá? Fiquem à vontade. Aqui eu fiz dessa forma, que é a forma que eu estou acostumado. E aí eu estou passando para vocês o porquê que eu prefiro mudar. Só que vocês fiquem à vontade aí para poder fazer. Então, o nosso sistema agora está atualizando. O back-end está retornando da maneira que tem que retornar. Está mostrando aqui também no nosso console. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês no próximo. Um forte abraço.